alegria, né, estarmos aqui. Ontem nós registramos aí no grupo, né? Fizemos 5 anos que estamos aqui à frente da Igreja Batista El Betel em Paracuru, 5 anos da nossa posse, e Deus tem feito grandes coisas nesses 5 anos, né? Muitas lutas, mas também muitas vitórias. E aqui hoje presente, né, tem algumas pessoas que estavam naquele dia da posse e outras pessoas que não estavam, que são novas, né? Mas tudo é para a glória de Deus. E o Senhor é fiel, o Senhor tem sido fiel, e que o Senhor venha nos dar mais anos, quem sabe, né? Na presença dEle aqui neste lugar, para a glória dEle, porque tudo é dEle, tudo é para Ele, e é Ele que está no controle da nossa vida. E eu posso dizer que eu estou à frente de uma congregação muito abençoada por Deus. Aleluia. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, nós vamos ler aqui 2 textos. Primeiro, nós vamos ler em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Aleluia. Versículo 14. Efésios 5, 14. Depois nós vamos ler Isaías 52. Eu vou ser breve esta noite. Nosso objetivo é orar, é buscar ao Senhor. Quero deixar mais tempo para a oração, clamar ao Senhor pela nossa vida, pela nossa nação. Está precisando muito das nossas orações, da oração da igreja. Quem achou Efésios 5, 14, diga amém. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vou ler de novo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Agora vá para Isaías, capítulo 52. Isaías 52. Quem achou diz amém. Diz assim: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado em preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia. Pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Nós temos aqui, irmãos, um texto. Nós lemos 2 textos. O primeiro foi no Novo Testamento, uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos na igreja de Éfeso, e o outro a Isaías, capítulo 52, ele escrevendo e profetizando sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo de Deus. E os 2 textos que nós lemos, ambos desperta o mesmo assunto, que é o verbo despertar. Ele fala sobre despertar.
e só desperta quem está dormindo. Uma pessoa só é despertada se ela estiver sonâmbula, se ela estiver dormindo, se ela estiver assim com o pensamento longe, ou seja, acorda, desperta, dá um chacoalhão nela e ela desperta. Então é uma exortação, é um alerta que Deus está dando ao seu povo sobre esta questão de despertar. E isso é muito prático para nós, porque muitas vezes, sim, nós como povo de Deus, nós estamos dormindo. Nós muitas vezes como igreja estamos acomodados, estamos precisando de um despertamento, estamos precisando de um despertar. E quando nós observamos na Bíblia, nós vemos que Deus, quando Ele vai fazer a mulher ou formar a mulher, Ele traz um sono sobre Adão, tira dele a costela e forma ali a mulher. E a Bíblia diz que ele desperta do sono e olha para aquela beleza que Deus fez para ele. E eu imagino ele olhando e dizendo assim: uau, que maravilha, vai ter avivamento todo dia aqui nesse jardim, aleluia. E aquela falta que ele tinha se completa, mas ele tinha que se despertar, ele tinha que ser despertado. A Bíblia fala que Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma aliança com ele, e vem um profundo sono sobre Abraão, e aquela aliança a qual Deus faz para Abraão, depois de toda aquela visão, algo sobrenatural que acontece, ele também desperta para um novo tempo na sua vida, para um novo tempo de Deus, e ele desperta para viver uma aliança, uma intimidade com Deus. Até então o nome dele era Abrão, mas Deus coloca o nome dele de Abraão, mas ele precisou ser despertado. Quando chegamos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 11, a Bíblia diz que Deus fala a Israel através do profeta Moisés, e ele diz: como a águia desperta o seu ninho e voeja sobre os seus filhotes, assim é o Senhor que está despertando o seu povo. Ali em Deuteronômio, ele diz que é preciso de um despertamento, porque o povo estava como se fosse uns pintinhos de águia adormecidos sobre o ninho, mas ele vem como uma águia e desperta, e sacode, chacoalha aqueles filhotes. Para quê? Para que aqueles filhotes aprendam a viver e aprendam a voar, porque é assim que a águia faz. Quando ela confecciona o seu ninho, ela coloca espinhos debaixo do ninho, e em cima dos espinhos ela coloca a pele de um cordeiro, que ela mesma abre e mata aquele cordeiro com o seu bico, com as suas unhas, e coloca ali como se fosse um tapete, e traz a comida e coloca no bico dos filhotes. Mas quando eles vão crescendo, o negócio está muito bom dentro do ninho, e eles não querem sair, e a mãe águia vem e coloca a asa para que eles subam aqui no lombo dela, e eles não vêm. E ela tem uma ideia, ela pega o tapete da pele do cordeiro, da ovelha que ela matou, e ela puxa com um bico, e quando tira o tapete, o que aparece? Os espinhos, e eles ficam, fica incomodado lá dentro. Então ela não precisa mais nem chamar, ela coloca a asa de novo, e eles sobem, e ela pega e alça voo com os seus filhotes, e lá em cima nas alturas ela faz isto, e eles caem desesperados, sem saber o que fazer. E quando eles pensam que vão se esborrachar no chão, a mãe águia vem, pega de novo e sobe de novo, e chega lá, faz o mesmo processo, até eles descobrirem que tem asa. Quando eles abrem as asas, já diminui a queda. Quando bate as asas, eles saem voando, para que eles vivam a perpetuação da espécie. É assim que Deus faz, para nos despertar. Muitas vezes tem espinho, muitas vezes tem prova, muitas vezes tem deserto, muitas vezes tem problema, e eu não sei se os espinhos estão começando a doer. Se está começando a doer, é sinal que você está vivo. Ele está dizendo: falta agora você despertar, porque a águia está despertando o ninho. A águia, que é Deus, está despertando o seu povo para uma vida de aliança, para uma vida de despertamento e para uma vida de oração. Aleluia, aleluia. Isso acontece com homens de Deus. A Bíblia diz que Deus precisava de um rei. A Bíblia diz que Israel estava precisando de um rei, estava padecendo na mão de homens maus, na mão de falsos sacerdotes,
de sacerdotes corrompidos como Ofni e Finéias, e de sacerdote desleixado como Eli. E a Bíblia diz que Deus entra dentro do quarto de um menino, e o nome do menino é Samuel, e ele vai despertar Samuel. Ele não vai despertar uma geração de Ofni, porque é corrupta. Ele não vai chamar a geração de Finéias, porque é prostituída. Ele não vai chamar a geração de Eli, porque o tempo passou e a gordura está latente, que ele era tão gordo que o peso dele fez quebrar a cadeira e cair por cima do pescoço. Ele vai despertar um menino chamado Samuel. É pequeno, é verdade. É criança, é verdade. É garoto, é verdade. Mas Deus está contando com Samuel, que ninguém, eu sinto a presença de Deus. Deus começa a a passear dentro do quarto, e ele diz: Samuel, Samuel, Samuel. Ele começa a despertar Samuel, e Samuel ouve, pensa que é Eli que está chamando, e ele confunde a voz de Deus 3 vezes com Eli, e diz: o Senhor me chama. Não, eu não te chamo, o Senhor está me chamando, porque eu ouvi a tua voz. Porque o bom discípulo, ele entende, identifica que a voz de Deus está em sintonia com a voz do seu líder. Ele não é desobediente, ele entende que Deus está falando, e ele confunde com a voz do seu líder. Ele diz: eu já sei quem é que chama esse menino. Quando essa voz te chamar de novo, tu diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele vem de novo e diz: Samuel, Samuel. Ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Antes que a lâmpada de Israel se apagasse, Deus tem esse compromisso. A lâmpada pode estar quase se acabando, a lâmpada do candelabro pode estar quase se afindando, mas Deus não vai deixar esta lâmpada se apagar. Enquanto muitos se corromperam, enquanto muitos estão desmantelados, enquanto muitos não escutam mais a voz de Deus, Deus está chamando o menino que tem intimidade com Ele, está dizendo: desperta, desperta que eu preciso de um sacerdote, desperta que eu preciso de um profeta, desperta que eu preciso de um juiz. Ei, meu irmão, abre o teu ouvido, que essa noite Deus está te despertando, Ele está te chamando. Aleluia, desperta, desperta. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. A Bíblia diz que teve um profeta. Manda aí, Jesus, vai mandar. Teve um profeta chamado Elias, que ele saiu desesperado, depois de uma profecia, viu? Tem gente que quer fama e quer sucesso, mas foi depois de uma façanha, foi depois de um milagre, que esse homem entrou na caverna, que esse homem entrou na prova. Depois dele dizer assim: a partir de hoje não chove aqui mais, e ponto final. Aí Deus ouviu, fechou a torneira do céu, fechou, foi tudo, não caía nem orvalho. Só que tinha uma mulher endemoniada, a mulher de Acabe, Jezabel. Ela não, o demônio não estava mais nela não, era ele que entrava no demônio, e os demônios ficavam tudo demoniados. A mulher era ruim. Ela disse: eu vou matar Elias, eu vou arrancar a cabeça dele, porque ela já tinha matado muitos profetas. Mas Obadias, um profeta sem nome, sem expressão, um homem lá que guardou um monte de 7.000 deles dentro de uma caverna, e dava pão e dava água, porque não tinha mais condições, mas a condição que ele tinha era dar pão e água, e eles se alimentavam lá dentro daquela caverna, escondido da Jezabel. E Elias achou que todo mundo tinha morrido, ela tinha matado todo mundo, e ele fugiu. Ele vai para o deserto, ele vai para o riacho de Querite, ele entra dentro da caverna. Aí a Bíblia diz que ele estava na caverna, e Deus vai buscar ele dentro da caverna. Aí quando ele vem, que ele está ali perto do riacho de Querite, que o riacho secou, a Bíblia diz que ele dormiu. Um sono tão grande, não tinha no mundo quem despertasse Elias. Mas aí veio um anjo. Veio o anjo e deu um cutucão no Elias, e acordou ele, tocou na costela dele, ele deu um pinote. Aí ele disse: acorda, Elias, tem aqui pão para tu comer.
Porque quando a prova vem, o profeta, Deus usa corvo para trazer carne. Se quando ele termina de trazer carne, os urubus trazendo carne, vem viúva e faz bolo para ele. Mas se não tiver corvo e se não tiver viúva, Deus traz anjo com pão para o profeta comer. A Bíblia diz que ele se despertou, comeu, e com a força daquela comida ele caminhou ainda mais 40 dias. Aleluia. Ei, irmão, pastor, mas eu estou fraco. Talvez você chegou aqui cantando a cantiga do capote, da galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas essa noite o anjo do Senhor vai te despertar. O anjo do Senhor vai te dar pão. A Bíblia diz que Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano de salvação. E ele vai até uma virgem chamada Maria e diz: salva a agraciada, bendito é o fruto do teu ventre, tu és bendita entre as mulheres, tu darás à luz a um filho e porás o nome de Jesus. E ela diz: como será isto? Porque eu não conheci varão. Não se preocupe, porque o ente que há de nascer em ti será concebido pelo Espírito Santo, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. A Bíblia diz que José, que era noivo dela, quando foi visitar ela, ele viu que a mulher estava grávida, e aquilo era loucura em Israel, e ele deixa ela secretamente, sem alarmar, porque a Bíblia diz que ele era justo, e justo não difama ninguém. Ele vai para casa, e ele fica meio atordoado com aquilo tudo, mas a Bíblia diz que ele dorme, e quando ele dorme, o anjo vem em sonho, e diz: ei José, eu sou Gabriel, e eu dei um recado nesse instante para Maria, e agora eu vou te dizer: não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que tem gerado do ventre dela, na verdade, não é teu, mas é do Espírito Santo. O nome do menino será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele é o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que despertando José do seu sono, ei, se José não despertar, o Messias não nasce. Se José não despertar, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque se José não despertar e tomar Maria como sua esposa, Maria será morta, Maria será apedrejada. Tem muita gente que está dormindo, não quer se acordar mais, e os planos que Deus tem para eles estão sendo frustrados por eles mesmos, por causa do seu sono. Isso aqui é a revelação da palavra. José tem que despertar do sono, porque o menino vai nascer, nem que seja numa manjedoura, mas o rei vai se estremecer no trono, porque o menino nasceu, e ninguém vai dar conta de matar ele, porque ele vai crescer em estatura, conhecimento entre Deus e os homens. Oh, quem é que está despertando aqui? Levanta a mão. Quem está despertando, levanta a mão. Eu não quero conversa com crente velho dorminhoco, com crente velho melhar para cá. Não, não. Eu quero conversa com crente cheio de Deus, que já despertou, que está adorando, que está glorificando. Seja despertado aí. Oh, aleluia. No dia que David Young Chum esteve pregando no Brasil, ele disse uma frase no Maracanã lotado. Ele disse que a igreja brasileira era como um leão. Quando ele disse isso, o ginásio bradou, mas ele completou a frase: é como o leão adormecido. Todo mundo ficou do jeito que você está aí. Muitas vezes nós somos um leão, mas é um leão que está dormindo. Negligenciamos a leitura da palavra. Agora vai. Negligenciamos a oração. Negligenciamos o jejum, a consagração. Negligenciamos a comunhão.
negligenciamos as frequências dos cultos, mas depois queremos bênçãos, queremos voz de Deus, queremos direção de Deus, e as coisas só vão de mal a pior. Mas o Espírito Santo, através dessa palavra, esta noite, Ele está dizendo: desperta, porque eu quero fazer grandes coisas através de você. Estava hoje de tarde assim: o que é que eu prego, o que é que eu prego, o que é que eu prego? A minha esposa perguntou: o que é que meu filho vai pregar hoje? Eu não sei, estou pensando em pregar aqui sobre a oração de Jabes. Eu tinha alguma coisa anotada e não achei o esboço. Aí eu lembrei desse texto: desperta. Eu vou concluir agora. O que diz Isaías 52 aí? Deixa o texto aberto. Está aberto aí na sua Bíblia? Diz amém. Desperta, desperta. O que é que acontece quando nós despertamos? O que é que essa palavra pode significar para nós? Preste atenção nisso. Pode significar a seguinte expressão: ora, ora. Como assim, pastor? Você lembra lá do Getsemane? Que os discípulos estavam dormindo. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, nem uma hora tu podes vigiar comigo? Ora. É como se ele dissesse: desperta aí, se levanta para orar, se levanta para buscar. Só Jesus estava orando, ele ia, estava inquieto. Ele vai 3 vezes, repete as mesmas palavras. Seu coração estava angustiado, seu espírito estava amargurado, ele estava sentindo solidão, ele estava sentindo tristeza, ele estava sentindo angústia. E não tinha nem Pedro. Ele não chama a atenção dos outros, ele chama a atenção de Pedro. Porque Pedro era o cara que Deus estava levantando como líder. Nenhum de nós colocava Pedro na liderança de nada, irmão. Mas Jesus investiu nele. Ele tentou investir até em Judas. Judas não quis. Que o cara pegar um ladrão e botar para vigiar as ofertas, com uma bolsa na mão. Nenhum de nós fazia isso. Judas, o nome dele já está dizendo, da região Iscariote, homem, cariotes, punhal, o homem do punhal. É por isso que ele pegou o punhal e nas costas de Jesus. Esses homens de Iscariotes, eles andavam com um punhal na cintura. Mas Jesus inverte em Pedro, e ele intercede por Pedro, e ele diz: Pedro, nem uma hora tu consegue vigiar comigo? Tu que disse que era capaz de morrer por mim? Não, mestre, ninguém toca em você. Pedro, Satanás pediu para se andar contigo como se anda com o boi, com o trigo, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu se converter, tu fortalece os teus irmãos. Ele diz: desperta, ora. Por quê? Porque quando nós orarmos, olha o que diz o texto, nós haveremos de revestir-nos de forças espirituais. Nós haveremos de revestir-nos de novas vestes santas, as vestes de justiça. Porque ele diz assim: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque se nós despertarmos, se nós orarmos, os incircuncisos e imundos não mais quererão tomar parte conosco. Porque ele diz: porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Quer ficar limpo do pecado? Quer se purificar? Ora, desperta e ora. O que é que acontece mais? Nós vamos parar de correr de um lado para o outro. Ele diz: em sacode do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. E então poderemos sentar-nos, irmãos, e descansar em paz.
e o jugo no pescoço, as cadeias, as prisões serão quebradas, serão despedaçadas e haverá libertação. O que é que haverá? O que acontecerá? Se nós despertarmos, se nós orarmos, haveremos de livrar-nos das armadilhas de Satanás e do pecado. Porque se nós formos continuar o texto, nós vamos descobrir resultados. Nós vimos aqui o resultado de quem ora, de quem desperta. Mas se você continuar, você vai ver o resultado de quem não desperta, para aquele que nunca ora. E sem dúvida, esses resultados, eles farão todos os crentes manter-se alertas. Porque ele diz assim: porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido, versículo 3, e sem dinheiro sereis resgatados. Visto que não despertamos, nós nos venderemos ao diabo em troca de nada. Nós desceremos ao Egito, de volta ao mundo. Porque ele diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar. Olha o que diz Isaías 15:30. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Estou terminando. Eu disse que ia pregar pouco, mas estourou, foi meu tempo ali. Isaías 15, versículo 30. Não, acho que não é isso não. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, irmão. Aleluia, acho que eu anotei errado. Mas é o texto que diz, é Isaías, só não estou lembrado aqui o capítulo. Mas é um texto que diz assim: ai dos que descem ao Egito, que procuram conselhos de Faraó. Obrigado, Espírito Santo. Isaías 31. Buscam socorro. Isaías 31. Quem achou diz amém? Versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. O que é não buscar o Senhor, irmão? É não orar, é não despertar. E quando se acontece isso, ficará sujeito à opressão, é arrebatados como escravos. São arrebatados como escravos. O texto continua, Isaías 52. Os ímpios blasfemarão de Deus, uma condição que nós vemos hoje em dia em nossa própria nação, porque nós, os crentes, não oramos. Olha o que diz, versículo de número 5. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Ei, irmão, quem desperta, quem ora, quando Deus chama Samuel, ele diz: eis-me aqui, o teu servo ouve. Mas aqui é inverso. Você clama por ele e ele que diz: eis-me aqui, eu estou aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7, para nós encerrarmos. Prepara aí para apagar a luz aí. Diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina.
O teu Deus reina. Pode apagar. O teu Deus reina. Quem reina, paga, é o Senhor. Quem reina é Deus. Ele está assentado no seu trono de majestade. Seja quem for, meu irmão, neste pleito eleitoral, que ganhe, seja candidato A ou candidato B, eu só sei de uma coisa: o meu Deus, Ele reina para sempre. Ele continua reinando. Essa palavra é verdadeira. O meu Deus reina. O teu Deus reina. Ele está no trono. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te resplandecerá.